Gente, semana que vem vai fazer um frio. Parece que vai começar logo a partir de domingo, pelo menos aqui em São Paulo. E vai esfriar geral em muitos estados aqui do Brasil. Boa tarde, minha querida, tudo bem? Você já tá quentinha esperando, eu já tô, né? que eu sou friorenta pra caramba. Eu também não sou das mais calorentas, não. Tá lindo esse tricô, aliás. Muito obrigada, adorei seu cabelo. Obrigada, tô fazendo a trancinha hoje, lindona. Agora, fala sério, como esse frio é cruel com os animais também, principalmente os que ficam fora de casa, né? Os que dormem do lado de fora, que não estão abrigados num lugar muito quentinho, né, Lu? Pois é, a gente ainda tem algumas pessoas que acreditam que cachorro é do lado de fora de casa. Mas a gente precisa prestar atenção para dar conforto para eles, mesmo do lado de fora. Então, não ficar no vento, não ficar à mercê de chuva, de sereno, ter uma casinha que consiga segurar, então, esse frio, um cobertor bem quentinho, às vezes até uma roupinha para ele poder ficar confortável mesmo do lado de fora. Mas a gente que é cachorreira, a gente sempre vai querer colocar para dentro de casa, preferência na cama junto com a gente, né? Olha verdade. Só que interessante, a gente vê os cachorros, principalmente esses que têm uma capacidade de viver na neve muito bem. E aí eu queria entender um pouco a relação, principalmente dos cães, com o frio. A gente muitas vezes se baseia, inclusive nós, mamães de cães, de gatos e mamães de humanos, a gente costuma colocar todo mundo no mesmo balaio, né? E que é o nosso, né? A gente acha que eles estão com frio porque a gente está sentindo frio. A gente vai lá esperar que essa criança achando que ela está com frio porque a gente está com frio. E a gente costuma fazer isso com o animal. Ele tem ele consegue segurar um pouco mais essa temperatura do corpo, ele tem me fugiu a palavra agora, mas ele consegue ficar com o quentinho do corpo dele por mais tempo? Na verdade, isso vai depender de cachorro para cachorro e de gato para gato. Veio, demorou, mas veio, gente, é a Covid. Ele tem uma tolerância maior à temperatura do que a gente? Tem, mas quando é filhote e idoso, essa tolerância diminui. Então, um cachorro que ele é mais agitado e principalmente com um pelo mais denso, que a gente chama de pelo e subpelo, então ele tem essas duas camadas de pelo, eles acabam realmente tendo uma tolerância maior ao frio, eles conseguem ficar mais tempo em locais mais frios do que a gente aguentaria. Tá. Mas, e mesmo cães mais peludinhos, mas que são mais velhos ou muito filhotes, eles tendem a perder essa temperatura muito rápido. Por isso a gente tem que estar sempre atento. Tá. A mesma coisa o contrário. Muitas vezes a gente está com frio, igual você falou, que cachorro usa roupinha quando o tutor está com frio. Então, às vezes a gente está com frio, a gente coloca a roupinha no cachorro e esquece de tirar. E o cachorro fica lá, aí às esquenta, vezes ele tá morrendo coitado, de calor. tá fritando. Exatamente. Então, às vezes a gente tem caso de hipertermia, que é o aumento da temperatura corpórea, mesmo no inverno, por conta do excesso de roupa. Oh, gente, vamos prestar atenção, né, tadinhos? Estão sentindo tanto quanto a gente. Agora, vamos falar sobre o assunto banhos nessa época do ano. Porque semana que vem, imagino que é uma semana que seria bom evitar dar um banho. Porque, gente, é sério, vai fazer coisa braba na semana que vem. Eu vi na previsão, não sei se ela vai se manter, mas tipo mínima de 6 e máxima de 14 lá para terça, quarta-feira. Então, são dias realmente em que a temperatura da madrugada tá extrema, né? E aí, muitas vezes, o pelo não seca adequadamente, né, Luísa? Se a gente dá banho numa semana fria assim. E mais do que isso, quando a gente dá banho, quando a gente tá tomando banho, a gente tá o tempo inteiro embaixo do chuveiro, quentinho, gostosinho. Quando o cachorro tá no banho, a gente desliga a água para colocar o shampoo, para ensaboar. E não necessariamente aquele local está quentinho. Tá aquecido, então, ele já passa muito frio durante o banho. E quando ele sai daquele ambiente que ele secou, que ele tem um monte de atividade com temperatura mais elevada e ele sai para o frio, dá um choque de temperatura muito grande. Então, daí também é um grande problema. Não só ficar úmido depois do banho, mas esse choque de temperatura entre, por exemplo, dentro do pet shop e na rua que está muito frio. Então, esse choque de temperatura pode fazer muito mal, por isso a gente tem que tomar cuidado e enrolar bem o cachorro num cobertor, levar para o pet shop, enrolar bem para levar para casa. Mas como você falou, o melhor é a gente evitar banhos essa semana. Mas se for inevitável, então tomar cuidado para secar bem esse pelo, né? Porque até esse abafar, depois coloca a roupinha, se o pelo tá meio úmido, pode dar problema na pele, né, Luísa? Pode, a gente ter uma incidência maior de fungos, de bactérias
bactérias, exatamente porque a gente não seca direito e já coloca a roupinha ou deixa ele embaixo do cobertor. É importante, muito importante, a gente prestar atenção na saúde da pele, mesmo porque nessa época, da mesma forma que a gente acaba tendo uma escamação maior na pele, um ressecamento, exato, eles também têm. Tanto é que alguns veterinários, a depender do tipo de pele, indicam fazer a umectação, fazer a hidratação dessa pele para aumentar a barreira de proteção, exato, contra bactérias e fungos. Aliás, falando sobre isso, uma coisa que eu nunca tinha parado para pensar e que é muito interessante, dá uma olhada no lugar onde o seu animal costuma dar banho, que a gente às vezes usa o serviço de leve e trás, acaba não indo até lá. Dá uma olhada se eles estão com o aquecedorzinho ligado naquele ambiente, né? Para deixar aquele ambiente gostoso e quentinho, porque normalmente são lugares grandes, difíceis de esquentar, né? Difíceis de aquecer. Então, vamos prestar atenção nisso também, né, Lu? Exatamente. Vamos falar da alimentação? Os cães e os gatos acabam comendo mais nessa época também, para ter mais reserva de gordura? Acabam, isso é uma coisa instintiva. Normalmente eles acabam tendo mais essa questão da alimentação exatamente por ter também a troca de pelo que a gente já conversou, né? Então é todo um preparo para essa época mais fria. Mas a gente tem que tomar muito cuidado, porque não é porque está esfriando que eles têm que ficar gordos. Então a gente deve manter a quantidade correta de alimentação. Então a gente pega o nosso pacote de ração, a gente vira ao contrário, lá vai ter a quantidade exata que deve ser oferecido tanto para cães quanto para gatos. De acordo com o peso dele, né? Exatamente. O que a gente pode fazer é brincar mais, porque ao longo da atividade, isso também vai aquecendo o corpo e vai fazendo com que eles não queiram comer tanto. Ou colocar alimentação dentro de dispositivos alimentares, para daí eles terem mais atividade, mesmo durante a alimentação sozinho. Então não deve aumentar a quantidade no inverno? Não deve aumentar a quantidade no inverno. E sobre os passeios, falando em brincadeira, quando tá muito frio, a gente fala, eu não vou encarar esse frio lá fora de jeito nenhum, mas precisa, porque eles também precisam passear. Qual horário seria mais adequado para isso? O contrário do verão. No verão a gente fala que é antes das 10. Exatamente. Agora no inverno vai ao meio-dia. A hora que o solzinho da Rússia tá lá, aquele sol que não esquenta nada, mas que pelo menos tira o mofo, né? Exatamente. Esse é um ótimo horário. Mesmo assim, se tiver muito frio, a sensação térmica estiver baixa, é importante a gente colocar uma roupinha só para fazer o passeio e depois voltar para casa. E pode ser um passeio mais curto, mas lembrando que durante o passeio o cachorro vai ter esse exercício físico e ele vai ter um aquecimento corporal também, para a gente não facilitar aquela hipertermia, que é o aumento da temperatura corpórea. Tá. E aí tem aquela situação extrema do frio combinado com chuva, né? Que aí não deixa nem a gente passear. Aí a gente pode escolher de repente um local fechado, um shopping, uma área, mas não deixar de sair com ele, né, Luísa? Exato. O passeio é muito mais do que um exercício físico. O passeio também é socialização, é também encontrar outras coisas para eles cheirarem, é um enriquecimento olfativo, sensorial. Então busquem shoppings, estacionamento de grandes supermercados, tudo isso que seja mais fechado. Às vezes até passear naquele pet shop grande que tem perto da sua casa pode ser uma ótima distração para o cachorro, porque ficar só em casa não é tão divertido. Bom, tanto dentro quanto fora de casa, os animais precisam estar bem protegidos, como você falou, né? Cobertores, roupinhas e tudo mais. Só que a gente está falando com todas as pessoas. Muitas pessoas têm condições de investir mais nisso, outras pessoas não têm condições, né? De comprar um cobertorzinho adequado, etc. Os pet shops realmente cobram mais caro, né, a respeito disso. É legal dar uma dica de economia também para as pessoas. O que eu costumo fazer é comprar nessas lojas mais populares de cama, mesa e banho, os próprios cobertores de adultos, de pessoas, e aí eu vou cortando de acordo com o tamanho do animal. Fica muito mais barato, né, Luísa? E a gente também pode adicionar isso com papelão, com jornal. Que também o papelão aquece, é um né? ótimo isolante térmico, então colocar o papelão no chão e colocar uma mantinha em cima para o cachorro dormir já vai melhorar essa sensação de aquele frio que sobe pelo osso, sabe? Aquela sensação ruim que a gente tem, isso vai ajudando. Tá. E as vacinas? O que a gente pode alertar sobre as vacinas nessa época do ano? Porque assim como a gente, os cães também gripam, né? Exatamente, a gente tem a gripe felina e a gente tem a gripe canina também. Para a gripe felina, a gente tem, que é chamada rinotraqueite, a gente tem a vacina, que é a vacina múltipla felina, que tem tanto a V3, quanto a V4, quanto a V5, que são indicados para quem tem gato, e essa vacinação ela deve ser feita uma vez ao ano. Então, se porventura a carteirinha de vacinação não está em dia, a gente deve fazer a vacinação para os gatos não pegarem nenhum
algum tipo de doença nessa época. No caso dos cães, a gente deve fazer também a vacinação da múltipla, mas quem vai tomar mais cuidado, quem vai prevenir para a tosse dos canis, para a gripe dos cães, é uma vacina específica para essa doença. Então hoje a gente tem uma gama no mercado, tanto de injeção, quanto de spray nasal, quanto de gotinha. Igual era o Zé Gotinha das crianças. Tem o Zé Gotinha dos cãezinhos Tem o agora. Zé Gotinha dos cãezinhos. Ai, que fofinhos! Então que são demais. todas essas possibilidades para a gente prevenir a gripe dos cães. Esses vírus que acometem os cães e os gatos, eles circulam só entre os pets ou os vírus que acometem os humanos também podem trazer doenças para eles? Normalmente, os vírus que acometem o ser humano, que causam gripes, pneumonias, enfim, normalmente não acometem os cães e os gatos e vice-versa. Mas o ideal é, se porventura o cachorro ele está gripado, ele está com secreção, que a gente faça a limpeza dessa secreção, depois lave muito bem as mãos. Mas não precisa ficar com tanto receio. O que passa é de cachorro para cachorro e de gato para gato. Aí passa. Vamos lá dar o recado? Vamos sim. Para você fazer contato com essa querida que tanto ajuda a gente a cuidar melhor dos nossos pets, você pode acessar o site luisacervenca.com.br, pode seguir nas redes sociais. Isso, o Instagram, @luisacervenca, e no YouTube, youtube.com/luisacervenca. Um beijo, beijinho na Aurora. Obrigada, pode deixar, Um obrigada. beijo, bom fim de semana, pra viu? Você também. Até.